Olá, bom dia. Satisfação demais estar aqui no Colégio da Mico. Eu também já vim aqui em outras atividades com o pessoal do Sarau do Binho, com o Vagnão, aí o Wagner, né? E uma vez a gente fez um sarau muito legal aí numa sala que tinha uns vídeos, uma coisa, e ficou muito marcado pela participação dos alunos. Tinha uma galera da pesada aqui que até apresentou uns textos. E eu saí daqui em estado de graça, falando, é isso, cara, estou no caminho, esse é meu trabalho. E o meu trabalho, ele encosta muito no que o Wagner falou aí agora há pouco, nessa luta, nessa resistência, nesse mudar o nosso espaço físico, o lugar onde a gente mora, e as pessoas que convivem com a gente. E hoje eu estou assim muito radiante em estar aqui com vocês, que é isso, né? Esse contato que o artista periférico, a pessoa que se propõe a fazer música, fazer poesia, fazer teatro na quebrada, eu acho que essa é a paga mesmo. É isso que é o valor que não é monetário que a gente recebe. Eu fiquei emocionado aqui, gente, com a poesia do Luan. Desculpa, meu olho tá saindo água até agora, velho. Essa do pai é demais. Enfim, e eu vim aqui hoje, né, com o convite do Binho, da Suzy, da galera da Felizes, para falar um pouco da minha trajetória, né, dentro da arte, dentro da literatura, dentro dos coletivos aqui da Zona Sul, né, que são muitos fazedores. E é disso que eu vou tratar hoje, gente. Meu nome é Augusto, como a Tânia falou ali, eu moro lá para o lado da Piraporinha, Mirim. É quase lá para o triângulo do Jardim Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo. É uma quebrada da pesada, um lugar maravilhoso, que até o comecinho dos anos 80, época que eu não conhecia essa efervescência, já tinha, em menor número, mas já tinha uma efervescência cultural lá na região. Já tinha um pessoal que fazia música, fazia poesia também. Mas era um lugar muito perigoso, né? Era um lugar, aquela história dos pés de pato, se acordar de manhã e ter um cara ali de bruço, coberto com lençol. E isso, né, minha mãe que veio no Nordeste, que é uma pessoa mais rural, e veio para cá nos anos 70, quando ela chegou aqui, tudo para ela era filme de terror, cara, era horrível, e tudo era assustador, tudo era hostil, e ela não deixava eu sair de casa. Ela não era, eu via as crianças brincando nas ruas lá, jogando bola, e minha mãe era aquelas taurina, brava, baixinha, gordinha, que pegava pesado, não deixava, assim, até uns 10, 12 anos, né? Era casa, escola, escola, casa. E eu tenho uma irmã mais velha, a Lânia, maravilhosa pessoa. Ela é 4 anos mais nova que eu, e ela já tinha o hábito da leitura. O meu pai e minha mãe nunca tiveram muito, assim, nunca foram de livros, comprar livros, revistas e tal. Mas essa minha irmã mais velha, ela já gostava de ler um gibi, ela pegava os livros da escola, ela fazia lá os desenhos dela no livro, ela já tinha mais essa quedinha aí para a arte, né? E quando eu nasci, chegou numa época assim que as idades se parearam, né? Eu tinha ali uns 5 para 6 anos, essa minha irmã me ensinou a ler com gibis, com os livros dela da escola. A gente ficava muito junto, né, em casa tal, e a gente se distraía ali nessa brincadeira. E era muito louco, tem um lance muito louco, assim, que ela pegava os gibis, eu era pequeno, com 5, 6 anos, ela pegava os gibis e falava, eu falava, Lânia, mostrava o desenho, né, do quadrinho, falava, Lânia, o que esse cara tá falando aqui?
Aí ela falava, olha, ele está falando isso, 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 isso. Ela lia, né, e me falava e eu memorizava. Pegava os gibi, meu pai chegava de noite, eu falava, rapaz, senta aí que eu vou ler para você esse gibi, cara. Sem nunca ter ido numa escola e falava, esse moleque vai ler nada, né, velho? Aí eu via o desenho, lembrava do que minha irmã tinha me falado, lia para o meu pai. Meu pai ficava falando, pô, pá. E isso, essa relação muito cedo com os livros, com a leitura, me levou, quando eu entrei na escola, eu já entrei aprendendo a ler, que foi uma das causas também de depois eu ter dado problema na escola, porque logo na primeira semana da escola, a professora falou, ó, eu vou ensinar vocês a ler. Aí eu falei, professora, eu já sei ler, né? Pá, lá, sabe nada, pá. Lê aí, li. Escrevi, né, o nome, meu nome, já, quando eu entrei no prezinho isso. Ela falou, então você vai ficar ali num canto, já que você já sabe ler, que eu vou ensinar o resto da sala. Então eu ficava esse tempo de canto, eu ficava buzinando na orelha dos outros, fazendo desenho, fazendo bagunça dentro da sala. E essa aí também é outra história que se estendeu, essa bagunça, essa inquietude, né? Se estendeu por muitos anos. É o famoso assim, quando minha mãe chegava na reunião, eu falava, é um ótimo aluno, só que conversa, né? Aquela conversa muito. E foi passando aí na escola, eu conheci, foi um dos primeiros contatos também que eu tive com a literatura. Foi com aquela coleção Vagalume, Marcos Rey, o Escaravelho do Diabo, a Borboleta Tíria. Aquilo, eu não sei em qual momento aquilo caiu na minha mão. E eu comecei a pedir para o meu pai comprar outros livros daquele, outras coleções. E foi bem bacana, assim, deu uma visibilidade, abriu um leque, né? Aí eu fui conhecer outros autores. Isso aí eu já estava ali numa casa de 9 para 10 anos. E foi mais ou menos nessa época, assim, que lendo essas histórias, tendo essa bagagem, né, essas referências, eu mesmo comecei a escrever minhas histórias. Desde pequeno eu sempre gostei muito de história de terror, filme de terror, lobisomem, bruxa. Eu sempre, até hoje eu gosto. Eu não gosto muito desses filmes de assassino, sabe? De Jason, esses bagulho que violência gratuita. Mas o sobrenatural sempre me atraiu muito. E eu escrevia umas histórias muito loucas assim e vendia para minha irmã. Minha irmã era minha cliente. Eu mesmo falava, dá uns cruzeiros aí e tal. Falava, Lana, escrevi uma história de alienígena hoje. Aí começava a ler para ela, ela não lê mais. Eu falava, não, para acabar a história é tanto, né? Vai ter que comprar. É. E foi nessa brincadeira assim que aí eu fui fazendo o exercício da escrita. Além, né, eu já tinha o hábito ali da leitura, tudo que caía na minha mão eu lia. Às vezes meu pai chegava assim com um gibi, né, ele comprava muito gibi, Disney, Marvel, DC, tudo. Ele comprava, chegava às 7 horas da noite, quando era 7h40, falava, ó, já li, quero outra amanhã. Eu falei, porra, mas haja dinheiro e tal. Falava. Aí ele descobriu um sebo, comprava gibi baratinho, foi minha salvação também. E foi isso, comecei a escrever muita coisa já, e chegou na escola também, eu escrevia cartas para as namoradas. As namoradas não, né? Porque eu sempre fui meio feinho assim, mas também sempre fui muito apaixonado. Todo mês eu arrumava uma musa inspiradora e tal, escrevia. E escrevi histórias também, aí nessa época também tinha o tal do... que eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com a poesia mesmo, ali visceral, no meio do povo, era aquela brincadeira do gererê, o gererê, nananana, gererê. Alguém tem isso aí ainda na escola? Não, né? Ainda bem, é. Que era cada rima sacana, cara, cada zoeira, cada palavrão que a gente falava ali no... Era tipo hoje, vocês faziam improviso, né? Tem as batalhas e tal. 20, 30 anos atrás, essas batalhas eram o gererê, o LSD. Ia fazendo umas rimas malucas, os moleques da escola. E a molecada gostava e brincava, e eu fui fazendo e escrevendo, e juntando muito papel na gaveta, muita poesia que eu lia assim para minha mãe, para o meu pai. Tinha uma madrinha minha que gostava muito das coisas que eu escrevia, mas nessa época não tinha internet, não tinha como compartilhar, né? E também eu não conhecia
todo esse movimento periférico e poético e artístico que tinha na região. Isso veio bem depois. Nessa época da escola, 15, 16 anos, né, aí eu tive, por necessidade, de trabalhar, ir para a rua, né? Chegou as brincadeiras, chegou o fim das brincadeiras de rua, o tempo vago, a sessão da tarde, né? Aí o chicote estralou, trabalhar de manhã, estudar de noite. E também, ali, nesse momento, abriu-se também um universo para mim, quando eu saí lá da minha região e fui conhecer a cidade, né, que até hoje também é uma das minhas musas inspiradoras, a cidade, os seus habitantes, as suas praças, as suas ruas, os seus lugares. Tudo isso, para mim, é motivo para escrever poesia, para escrever um texto, para pensar, refletir. E por essa época, 15, 16 anos, era terror também, já andando pelo centro da cidade, arrumei um trampo de office boy, faculdade de malandragem total, aquele monte de moleque no centro da cidade aprontando. E sempre com um livrinho no braço, embaixo do braço, dentro da pasta. Passava meus momentos ali dentro do ônibus, fila de banco, era tudo lendo livros. Aí, nessa época, também já mudou um pouco a dinâmica, né? Os autores que eu ia conhecendo, que eu fui conhecendo. Eu vou até voltar um pouquinho e vou ler eu vou ler uma poesia aqui que eu fazia nessa época assim, que era mais da gaveta, né? Era poesia de gaveta. Aí eu lia para alguém ali, falava, oh, tá legal, pá, lia na escola. Mas essa é uma dessa época que foi do meu início assim. Fala assim, ó: poesia não é pastel para sair na hora. Aflora, além da pressa e da demora, no vão do tempo e da memória, no substrato da ideia, a imagem busca um trajeto. Poesia não é projeto a ser aprovado por acadêmicos mal-humorados, inchados de tanto saber. No bastidor de um gemido, dançam várias palavras que trazem algum sentido ao vazio do texto. Poesia não é pretexto para namorar mulheres. No tilintar dos talheres, na dissonância das falas, no alvoroço dos carros, é que a poesia acontece. Desce e dobra a esquina, bebe um rabo de galo, acende um velho cigarro e vai encontrar o poeta que dorme sob a sarjeta. Poesia não é gorjeta para ser dada em sinal fechado. E esse anjo, sentado ao meu lado, disse ser poesia uma explosão de silêncios. É isso. Esse é um texto aí que tem mais de uns 20 anos, né? Que era mais ou menos essa necessidade de explicar o que você está fazendo ali, né, cara? É muito louco isso. E eu já tinha essa quedinha já para o marginal, para a coisa do contracultura, né? E eu voltei até porque foi mais ou menos por essa época, andando pelo centro da cidade, que eu fui conhecer outros autores mais, como eu posso dizer, malditos, místicos, né? Eu tenho, como eu disse, coisa do sobrenatural sempre me atraiu muito. E aí eu fui conhecer, olha, eu vou falar um autor assim que hoje o pessoal torce o nariz, mas foi um cara assim que foi fundamental, como outro, foi um dos, né, para essa minha atração à leitura, que foi o Paulo Coelho. Paulo Coelho hoje está trilhardário fora, né, fazendo várias embaixador, academia de letra, mas aquele texto dele falando dos monges, das bruxas, tal, me atraía muito, né? Aí eu fui também conhecer Jack Kerouac, Bukowski, outros autores, até o próprio Lima Barreto, que tem uma coisa meio terrível nos textos dele. Aí eu fui conhecendo isso, né? Que a literatura ela também não precisava ser aquela coisa linda, rebuscada, ó, as flores, o pássaro voou. Não, tem a boca do lixo, né? Tem a coisa a poesia também está
no grotesco. Isso eu achei sempre muito legal. E eu fui fazendo textos, conhecendo outros autores, e nessa época eu também não tinha muito esse contato com os coletivos, né, no meu bairro. E por essa época, eu lembro assim que para a gente se divertir mesmo, a gente não, na quebrada sempre teve diversão. Tinha a galera do pagode, né? Sábado e domingo, a semana era aquilo: trampo, escola, dormir, comer, pá. Aí fim de semana tinha a galera do pagode, do samba, tinha a galera do futebol. Estava começando um movimento ali do rap, uma galera que se encontrava do rap. E eu sempre gostei muito assim de músicas brasileiras, né? Minha mãe sempre assim. Hoje eu vim conversando com a Chico Pichote. Eu falei, minha referência de música é Jackson do Pandeiro, cara. Eu gosto de coisa raiz mesmo do norte, música regional. E às vezes assim, para eu me encontrar um pouco dessa essência da música, Vila Madalena, Bexiga, né? Era tudo longe. Então, adolescente com 15, 16, 17 anos, para eu encontrar a minha diversão, eu tinha que ir em outro bairro. Tinha que dar maior rolê, assim. Porque eu gostava de um samba, gostava de um pagode, como gosto até hoje, mas não tinha uma identificação. E uma vez eu estava na Vila Madalena e os caras falaram, vai ter um sarau. Eu falei, pô, sarau? Que zorra é essa, né, velho? E o cara, não, cada uma fala uma poesia e tal. Aí tinha uma casa ali próximo ao Shopping Eldorado, que chamava KVA, que era uma casa de forró. Nos domingos rolava esse sarau lá. E um cara que estava lá, que eu conheço, é meu brother até hoje, é o Charles, o palhaço Charles. E tinha lá o sarau do Charles, e naquele dia eu fui lá, recitei, e todo mundo aplaudiu. E eu falei, achei o ninho da égua, achei meu lugar, achei minha gangue. É isso que eu quero fazer, recitar poesia para o povo. E falei, domingo que vem eu volto. Aí nessa semana eu cheguei em casa, encontrei a minha irmã, de novo, X, né? Pessoa, pau. Falei, Alânia, fui num lugar legal, um sarau de poesia, recitei lá, e a galera tudo gosta de ler, e gosta de filme de terror, achei meu povo. Ela falou, cara, aqui do lado de casa, no Chácara Santana, tem a Cooperifa. A gente vai lá direto e tal. Tem um cara lá, uma galera que faz isso aí que você está falando. Eu falei, sério? Ela falou, mano, cola lá. Terça que vem a gente vai lá. Você vai com a gente? Vou. E foi batata, cara. Quando eu cheguei na Cooperifa, primeira vez, vi todas aquelas pessoas recitando, o próprio ambiente do lugar, né? Era um bar, um boteco que ainda tem lá perto de casa. Mas nesse boteco tinha uma coisa que eu nunca tinha visto, uma prateleira de livros dentro do bar, cara. Falei, puta que maravilha, esse lugar é maravilhoso e tal. E chegou lá nesse dia, recitei essa outra poesia, a mesma coisa, o pessoal aplaudindo, nossa, que da hora. Eu falei, é isso. Isso foi há 15 anos, cara. Há 15 anos atrás, eu encontrei esses coletivos lá na região. E a partir desse dia eu comecei a ir toda semana na Cooperifa, aí fui no Binho. As pessoas foram falando, cara, tem um sarau ali, tem outro sarau aqui. Aí no Binho eu conheci uma galera, a Gilmar, o Renato Palmares, a Rosa, que era uma galera que fazia teatro na Casa de Cultura, uma Casa de Cultura em Santa Amaro. Quando eu cheguei na Casa de Cultura Santa Amaro, os caras falaram, cara, tem uma Casa de Cultura em Boi Mirim, do lado da sua casa. Cheguei lá, conheci outra galera, Espírito de Zumbi, que é um pessoal que me acompanha até hoje, sabe? Fui fazendo eu fui fazendo amizades naquela época, que hoje essas pessoas são minha família, cara. São as pessoas que eu convivo, que são meus amigos, e como disse o Vagnão, e são os artistas que eu admiro. Tem outros aí, né? Porque a gente fala assim, como o Vagnão falou, o artista e o famoso. Tem o artista e o famoso. A gente aqui, a gente faz arte de qualidade e pode ir na padaria comprar 10 pãozinho de manhã. Isso é muita riqueza, né? E aquilo que eu falei, outros valores monetários que não são monetários. E aí, por essa época,
influenciado por toda essa nova literatura, nova não, né? Esses autores que eu estava conhecendo ali, autores meio marginais, que é fora desse eixo. Aí fui conhecendo essa galera também dos saraus e me instigou a escrever poesias como essa que eu vou ler, que traz um pouco dessa mística e desse encontro, né? Porque antigamente é assim, a galera, quando eu ia nos lugares, a palavra, eu morava lá no Ângela, nos fundão da Mboimirim, a galera falava, você mora onde? Eu falava, eu moro em Santa Amaro. Eu falava, porra, né? Eu não tinha, como eu posso falar, eu não tinha uma identidade. Eu fui encontrar essa identidade depois de conhecer essa galera, Sérgio Vaz, Binho, sabe? E isso me deu um poder, uma afirmação para eu fazer, concretizar alguma coisa que eu já vinha fazendo antes, inconscientemente, né? E essa poesia aqui é mais ou menos dessa época aí que eu estava nesse encontro. Eu sou a água clara na boca do cangaceiro, e de janeiro a janeiro estou no cheiro do mar. Eu sou o vento que bate e leva de leve o veleiro. Eu sou o próprio contratempo, faço tudo passageiro. Destilo línguas de fogo, qual passagem para o inferno. Queima, queima Babilônia, com mais lenha eu sou eterno. Eu crio terras férteis onde comem os animais. Faço escultura de barro, retratando os ancestrais. Matei Hades e Anubis, não poupei nem o diabo, para não sofrer com a morte, pois conheço o meu passado. Fui início turbulento, hoje linha de chegada. Semente do universo, voo e não deixo pegada. Fui explosão criadora, gigante do povo nórdico, a costela fêmea de Adão e o famoso filho pródigo. Olho cego para frente e edifico a minha estrada. Tenho nada, sou tudo, e ao ter tudo eu não sou nada. Vocês conseguem ver uma coisa de Raul Seixas aí no fundo? É isso, gente, sabe? Fui encontrando a galera e foi saindo essas coisas e cada vez mais... Desculpa. Cada vez mais eu fui encontrando motivos para escrever, sentar, observar, conhecer, né? Estudar, ler. E foi maravilhoso assim, esse momento, né? Que eu cheguei no sarau e logo foram tendo convites para fazer coletânea, né? Porque nesse rastro teve a Coperi, Fubinho. Chegou um momento ali no comecinho dos anos 2000, entre 2002 e 2007, que a literatura a periférica, de quebrada, ela pegou uma força no Brasil inteiro. Começou a pipocar sarau em tudo que é quebrada, em tudo que era boteco de São Paulo e do Brasil. Começou a surgir autores, né? Mas antes disso, eu preciso falar também um dos grandes referências que eu tive para essa literatura que eu faço hoje, foi aquele livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, né, que nessa época eu lembro também que eu estava fazendo um trampo aí, acho que foi num shopping e tal, e caiu esse livro na minha mão, eu comecei a ler aquele livro, eu falei, puta, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Apesar que eu já tinha lido Pichote, né, do José Louzeiro, Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, tudo livro marginal, livro pesado, de bandidagem, tá, que sempre me atraiu, mas o Cidade de Deus, eu falei, porra, tá aí, que legal, vou escrever também sobre o quê? Aquilo era a minha realidade. Foi que nem também o Racionais, assim, nos anos 90, aquele fim de semana do Parque Regina, pá, aqui, vai de um salve pro dia. Eu falei, gente, esse cara tá falando comigo. Até então eu sempre gostei de música, ouvia rádio, mas nunca ouvi um cantor na rádio falando os bairros que eu conhecia, né? Então, quando o Racionais veio e fazendo isso, foi um divisor de água mesmo para mim e para outros artistas aí, né? Que é onde entra aquilo que eu falei, da identidade, da afirmação e tal. E por essa época,
eu comecei a participar também de algumas coletâneas, escrevendo poesia. Começou a pipocar muito sarau, tem o sarau da Ademar, o sarau suburbano convicto, eu participava de todos. Tinha uma época que tinha assim, sarau segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia ia para a rua recitar poesia. E comecei a editar alguns textos, escrever, sair, vender livro, livros dos meus amigos, né? Aí quando foi, que eu fazia muito isso, né? Ô, Anja, obrigado. Deixa eu dar um golinho aqui para molhar as palavras. Meu amigo lançava um livro, eu falava, tô vendendo a 15. Eu falava, me dá uns 4, 5 aí, que como eu dou esse rolê todo, eu vendo para você em outros lugares, né? E foi daí também que, a partir disso, que nasceu a minha profissão de livreiro, que é vender livros, né? Usado, livro usado, sebo. Eu tenho um sebo lá na Piraporinha, um espaço que eu vendo livro usado. E lá por 2013 eu falei, quer saber, eu vou escrever meu livro agora, eu acho que está da hora, acho que está no momento, eu vou escrever meu livro. Mas eu quis fugir um pouco da onda no momento, era livro de poesia. Tinha todo mundo escrevendo livro de poesia. Eu falei, eu vou escrever um livro de contos, que é um gênero que eu gosto muito. Né? O conto, ele é ali, vamos dizer, um romance mais curto. Né? Tem um autor argentino que eu gosto muito, que é Júlio Cortázar. Ele costuma dizer que o romance vence por pontos, e o conto ele vence no nocaute, tem que ser papum. E eu fiz isso, escrevi 10 histórias, histórias terríveis, chamei uns amigos meus para ilustrar, chamei 10 amigos, cada amigo leu o conto, fez um desenho, e saí vendendo esse livro, na década de 10. Esse livretinho aqui, ó. Todo 10, na década de 10. 10 histórias, 10 desenhos, R$10. Na época era o bordão. Saía na rua, gente, aquele livro barato aqui na minha mão, desenhado, pá. Vendeu bastante. Vendeu bastante. Eu comecei a trabalhar com essa história do livro. E com você com o livro na mão, dá muito mais cacife para você dizer que é um escritor, que você é um poeta, entendeu? Até então você chega nos lugares e fala, sou escritor, pá, cadê seu livro? Né? Então, é meio delicado. E nessa época, 2013 e tal, eu com esse livro, aí foi aparecendo vários convites para fazer lançamentos, né? Lançamento do livro em biblioteca, em CEL, em Sesc, e o pau quebrou, e vendendo o livro. Eu falei, cara, é isso que eu sempre quis, sabe? É o que eu sempre imaginei. E trabalhando também, porque eu falo assim, vendeu muito, mas era um livretinho que eu vendia R$10. Entendeu? Era mais a coisa do prestígio mesmo do que a grana. E foi por essa época também que aconteceu um lance muito louco, claro, com o povo do Sarau do Binho, que a gente foi para a Argentina, cara. Teve um lance lá da Feira de Livro de Buenos Aires, e a produção da feira lá convidou o Binho, e o Binho fez uma trupe lá de uma galera e falou, mano, vamos todo mundo para a Argentina lá, vai ser uma programação de uma semana, né? O povo foi uma galera aí, os caras. E, cara, aquilo foi assim, muito mágico. Foi um momento também que as nossas relações, né, se aproximaram, a gente foi se conhecer mesmo, assim. Eu sempre acho assim que tem uma coisa boa para acabar com o preconceito e conhecer as pessoas é viajar, né? Viajar junto com elas. Ali você vai conhecer mesmo a pessoa de verdade. E essa viagem foi muito mágica, foi um divisor de águas também, de produção, de ideias, de referências. Conheci outras pessoas nessa viagem que são meus amigos até hoje. E voltei de lá com gás novo, já na ideia de mandar um outro livro, né? De mandar um outro livro dentro dessa linha do contos. Porque, assim, quando eu fiz esse livro, ele teve uma aceitação tão bacana com essa história do conto, da arte visual, né? Com outra, essa coisa que era o livro é meu, mas é meu e mais 10 pessoas que tá com a coisa da ilustração, né?
que eu falei, pô, eu vou fazer nessa linha de novo. Aí saiu Na Década de 10, volume 2, a mesma história. Mais 10 histórias com mais 10 outros artistas e vendendo barato, R$ 10 na rua, mangue. Eu estava conversando com o editor, o cara que fez essa segunda edição. Essa aqui é de 2016, essa segunda edição. E esses dias eu fui lá e ele falou, Augusto, você já vendeu 2.400 livros, cara, de 2016 para cá. E eu chego lá nele, eu falo, ó, me dá 20, pego, vou para a rua. Aí passa um mês, uns 15, 20 dias, eu falo, ó, me dá mais 20. E nessa de pegar de 20 em 20 livros e mangueando na rua, nos lugares. Ele falou, já vendeu 2.000 livros, né? Mas o dinheiro mesmo ele pulveriza. Ele vai embora. Não tem. Essa coisa, a gente fala o artista, né, tal, mas não tem como ficar rico escrevendo. Eu acho que nem o. Acho que só o Paulo Coelho mesmo está morando lá fora, lá. Mas a maioria dos autores, quem trabalha com literatura, quem trabalha com teatro, tem muito uma coisa que é do próprio professor, né? Tem que ter o dom, tem que ter um chamado ali, um tino, uma natureza, entendeu? Porque se esperar retorno de grana monetário, pelo contrário, você toma é pancada até. E tô aí, cara, vendendo essas histórias do livro. Vou encaminhando para fazer o terceiro, né, Na Década de 10, que vai coincidir justamente com o fim dessa década, que é 2019 acaba, 2020, acho que 2021 começa a década de 20, e eu fico muito trabalhando em si, me percebendo, observando a coisa dos comportamentos mesmo, né? Eu paro para pensar assim, nossa, quando eu era pequeno eu falava, cara, no ano 2000, eu vou ver uns carros voador, entendeu? Vou ter, porra, a máquina do teletransporte, eu pensava assim. Aí hoje eu olho e falo, puta, os caras ainda estão jogando sujeira no rio, cara, sabe? A coisa... Né? E eu fico vendo, é um dos motes do livro é isso, né? Que a gente saiu da Idade Média, a gente teve vários avanços tecnológicos, medicinais e tal, mas essa essência do homem, né? Essa natureza que não saiu lá da Idade Média, não saiu das cavernas até, é muito bárbara, né? Hoje mais que nunca a gente vê cada barbaridade aí, é só ligar a TV assim, você fala, nossa, cara, cadê a evolução, né, que foi prometida? Cadê a paz entre os homens e tal? Ela está no caminho. Eu acredito que ela vai chegar. Sempre acredito que para a gente evoluir, né, isso tanto particular quanto no coletivo, para a gente ter uma evolução, a gente tem que passar por um problema, tem que passar por um momento difícil, uma angústia, uma amargura ali, que é nesse lugar, né, de dor, de angústia, de amargura, que a gente vai descobrir meios, força para evoluir e chegar no outro lugar. E é isso, né, galera? Eu vou falar também, tem um outro lance também que eu preciso falar, que é um coletivo, que é o Clamarte, né, que até então eu sempre participei dos coletivos como poeta, como integrante ali, né, acompanhando meus amigos. E por volta de 2016 também, na ocasião do segundo livro, eu inventei, junto com um colega meu, Casulo, lá das bandas do Grajaú lá, de formar um coletivo também, que é o Clamarte. E foi uma experiência super bacana, assim, que a gente chegou a levar alguns espetáculos, saraus, contação de história, assim, para o Sesc, para o CEL, para algumas escolas, além de, uma vez por mês, fazer um sarau dentro de uma oficina de funilaria, né, cara? A gente fazia o sarau dentro de uma oficina mecânica que tinha ali perto da Atlântica, lá, na Robert Kennedy, e era um pico que a gente decorou todo, com algumas peças, quadros, estante de livro, e foi uma efervescência na época, assim, 2013,
2013, não, 2014 a 2017, que foi quando eu me desliguei também do coletivo, e passei também a trabalhar com o sebo, livros usados. Eu sempre trabalhei vendendo livro dos meus amigos, né, nos lugares que eu ia, em feiras, em eventos e gerais. E deu uma apertada, uma época aí, até por conta de mudança de gestão, né? A gente é artista, trabalha com secretarias de cultura, secretarias, papapá. E a gente sabe que nos últimos anos aí mudou bastante esse cenário político e a burocracia foi apertando e as pessoas que entravam lá cada vez mais achavam que o nosso trabalho não tinha uma validade, não tinha um propósito, um critério. Quem tinha mesmo era a Anitta, né? Esse é o padrão do artista que as pessoas que estão lá hoje têm. Ah, o artista apareceu na Globo, tem quantos seguidores? Ah, então tá. Dependente do que ele faça ou deixe de dizer, qual é o alcance da proposta dele, né? Porque hoje tem muitos artistas aí que se promovem em cima do preconceito, sim, é em cima do bullying, é em cima daquele riso malvado, né? E assim vai rolando, mas independente disso, como eu falei a coisa da gestão, mas a gente tem uma rede paralela deles que é tão forte quanto. Talvez a deles tenha um alcance maior por causa de suporte, de grana e tal, mas a nossa é mais verdadeira, a nossa é mais criteriosa, entendeu? Aqui, como eu disse, Capão Redondo, Ângela, Campo Limpo, Jardim São Luís, Pirituba, Brasilândia, né? Tantos fazedores aí que a gente encontra nessa caminhada. E a gente vai aprendendo também a admirar, a conhecer, a trabalhar, né? Igual moldar ali outros gêneros, outros temas, né? Que a gente você entra no sarau assim, o negócio fala, não sei o que é a poesia. Não, dentro do sarau você vai encontrar o pessoal lendo poesia, contos, crônicas, cantando, uma performance de teatro. Desculpa. E dentro desses últimos anos, um dos gêneros que eu fui reencontrar, porque na minha infância minha mãe já tinha me apresentado, né? Minha mãe e meu pai são baianos, é uma família nordestina da pesada. E é o cordel, né? Que hoje é um gênero que eu trabalho bastante com o cordel. Conheci um coletivo lá no Jardim Ibirapuera, bom também, que é o Bloco do Beco. Uma galera que uma vez por ano faz um carnaval pesado lá no Jardim Ibirapuera. E esse povo também me fez um desafio para escrever uma marchinha para o carnaval 2014, Os caras sabiam que eu escrevia, tal, faziam umas brincadeiras, tal. Ele falou, Augusto, pô, vamos fazer uma marchinha aí para mandar no bloco? Eu falei, bora. E eu fiz essa marchinha, foi muito legal. Vou cantar ela para vocês. E, nossa, caiu na boca do povo. O ano seguinte, a galera falou, Augusto, ano que vem é você com a marchinha. E foi muito louco, é isso que eu estou falando, né? A coisa do poeta, o poeta. Aí fui lá, brinquei com o conto. Aí, de repente, o cara, não, eu quero uma marchinha. Você aceita o desafio, vai lá, senta, escreve, pega um tema. Tudo isso é muito potente, né, cara? E se não fosse essas pessoas em volta de mim, talvez eu não teria esses estímulos, né? A marchinha que eu fiz na época foi até uma coisa que alguns professores até usaram em escolas depois, assim, falando que trata um pouco desse tema do bullying, né? Porque tem uma coisa da identidade nessa marchinha que eu falei, não, é assim que eu gosto e pronto, né? Então vamos lá. O nome da marchinha é a Marchinha da Chapinha.
Não se sintam assim ofendidos. Fala assim, ó. A minha querida namorada fez chapa, fez chapa. A minha querida namorada fez chapa, fez chapa. Eu disse a ela, meu amor, não acredito, seu cabelo enrolado fica muito mais bonito. Achei aquele penteado tão chifrinho que não deu pra disfarçar. Aí eu falei assim: ô minha amada, ouça logo o meu apelo, vale tomar uma chuva e disfarce esse cabelo. A minha querida namorada fez chapa, fez chapa. A minha querida namorada fez chapa, fez chapa. Eu disse a ela, meu amor, não acredito, seu cabelo enrolado fica muito mais bonito. Ela pensou em me fazer uma surpresa quando eu vi ela alisada. Pensei, ai que tristeza. O meu pedido, meu amor, logo atendeu. O que nesse carnaval de liso já basta eu. Era uma coisa mais ou menos assim, galera. Assim fica meio estranho, mas aí a galera já meteu aquelas caixas, metal, tambor, tinha uma galera com saques, aquelas... Nossa, ficou demais, foi um sucesso no carnaval, né? E a gente foi trabalhando em cima disso, o cordel. E eu quero também ler para vocês. Eu vou fazer um cordel que eu fiz tem umas 2 semanas. Pior que é difícil assim. É engraçado, ela falou uma questão aqui. Augusto, esse ano, eu escrevi umas 2 poesias só, esse ano. Uma, inclusive, foi para Pilar, essa nossa irmã que faleceu aí em abril, né, que fez a passagem dela, e alguma outra aí, em alguma desilusão amorosa que eu sofri, com certeza. Mas geralmente o trabalho do escritor, do poeta, ele vai trabalhando em cima daquelas antigas que o povo já gostou mesmo, que é consagrada, aclamada, né? O meu processo criativo para fazer uma poesia, eu tenho que estar na rua, eu tenho que olhar alguma coisa, alguém tem que passar por mim e soltar uma frase solta assim, tipo, nossa, hoje acordei de manhã e o pires caiu. Aí é daquele pires caindo, eu já faço uma outra coisa. Assim, é um flash, é uma coisa que você é tomado, assim, pega. E sou claro em dizer, eu tenho até chorado para alguns amigos, talvez pelo cenário político atual e algumas outras questões, eu tenho estado meio poetastro, tem um nome assim, que é quando puxa um pouco e acaba as inspirações, né? Você fica mais falando, não vem. Mas graças a Felizes, né, que sempre chega aí na primavera, eu escrevi esse cordel, que fala um pouco até... eu botei o nome desse cordel como cronicordel. Eu misturei 2 gêneros aí, a crônica e o cordel. A crônica é um tipo de texto que a pessoa escreve o que ela viu ali, o que ela está vivenciando, né? Um momento, uma história. A crônica, ela pode ter até elementos, mas ela não pode ser ficcional. Ela tem que ter fatos. É um dos elementos da crônica, né? Então eu fiz esse cronicordel, que conta até um pouquinho do meu cotidiano, conta um pouquinho da minha história atual, porque todo ano a Felizes ela vem com um mote, né? Uma provocação, uma frase que é o tema, né? Esse ano o tema da Felizes foi Meu Corpo, Minha Marca no Mundo. E trabalhando um pouco também a dramaturgia, né, o teatro aqui da região, que o ator,
A minha matéria-prima do trabalho que eu faço quanto escritor é a palavra. Do ator é o corpo, é a expressão, né? Então, vem daí essa história, meu corpo, minha marca do mundo. E eu, como eu sou enxerido, eu falei, eu vou fazer uma poesia em cima desse mote aí. Aí ficou assim, gente. Eu vou tentar ser bem breve, mas ele tem uma cadência bacana. Vamos lá. A cidade de São Paulo me causa... A cidade de São Paulo me causa perplexidade, tanto pelo seu tamanho e suas particularidades. E eu fico me perguntando qual o meu lugar na cidade. Eu ando pela cidade com muita desenvoltura. Às vezes eu vou para a montanha curtir alguma aventura. Na beira do mar eu relaxo e ponho em dia a leitura. Vou de casa para o trabalho, do trabalho para a escola. Às vezes eu vou de busão, às vezes vou mesmo na sola, observando a cidade e o povo que nela mora. Cada qual com a sua história, cada qual com a verdade, cada um com um problema e uma necessidade, correndo contra o relógio em busca da felicidade. Então decidi apurar a minha observação e, ao me analisar, de novo surgiu a questão: qual o meu lugar no mundo? Passarei pela história em vão? Procuro estar em lugares que tenham a ver comigo, com música, arte, dança, poesia, livros e amigos. Mas por conta das distâncias, não é sempre que eu consigo. Aí eu fico aí mesmo em casa, curtindo uma solidão. Eu vou fazer uma comida ou passar um pano no chão. Fico tirando um cochilo ou tomo um café com pão. Fora esses afazeres, ainda tem a família, os filhos, os pais, os irmãos, que me ajudam na trilha e sempre me dão a certeza que o homem não é uma ilha. Foram horas, foram dias, entregue essa reflexão. Depois de muito pensar, cheguei então à conclusão que eu habito o meu corpo e meu corpo habita o mundão. O meu corpo é mão de obra, o meu corpo é poesia, meu corpo é templo sagrado, conserva a minha energia, energia que largo no mundo com versos e com cantoria. A minha marca no mundo é o meu corpo que faz, é nele que trago as histórias dos meus filhos, dos meus pais, e assim vou perpetuando o legado dos meus ancestrais. Dessa forma eu vou fluindo pelo raso e no profundo, sempre aberto à poesia a qualquer hora ou segundo. E assim eu espalho o meu corpo, a minha marca no mundo. É isso, gente. A Felizes é tão maravilhosa, né, cara, que até isso ela faz, ela dá esse empurrão, né? Que é difícil mesmo, assim, às vezes você anda por São Paulo, né? A gente sabe que tem lugares em São Paulo que não é para o periférico, não é para o pobre, entendeu? A gente fala do preconceito, existe o preconceito contra negro, existe o preconceito contra o homossexual, né? Mas tem um preconceito aí que é cruel, que é o contra o pobre, mano. O pobre, ele... Não importa a parte do mundo, ele sempre mora longe. É cruel. E a gente tá aí, tem um brother meu, o Gaspar, dos África Brasil, né, que também traz essa reflexão, porque aí eu falo, cara, ele fala assim, a gente não é pobre, a gente só não tem as coisas, né? E é bem isso mesmo, assim. Falo, meu, eu moro na quebrada assim, com muito orgulho. Eu vou lá no brechó e compro a roupa assim, com muito orgulho. Se tem um show de 300 pau, eu não vou, mas tem o show do meu brother ali de graça no céu, ali que eu vou curtir o show também com muito orgulho, entendeu? Tem um livro lá na livraria Cultura, lá dos shoppings, lá também. Ah, o livro é 70 pau. Pai, eu espero um pouquinho, vou numa biblioteca pública aqui, entendeu? Na Kennedy, aí, como tem outras bibliotecas em São Paulo. Eu vou e leio o livro também, sabe? A gente tem que estar atento a não se enquadrar
nesse lugar que eles querem que a gente esteja, que é o lugar do mal informado, é o lugar sem acesso à informação. Ele fala, você é um pobre coitado, né? O pobre coitado está ali, tem que... ele não sabe fazer sozinho, pá. Sabe, busca, e sabe como vai... Sabe que, por que o povo cai nessa armadilha, muitas vezes, desses babacas aí? Porque não lê, cara. Porque a leitura é o X da questão. Eles não vão conseguir nunca enganar uma nação leitora, entendeu? Uma nação que sabe ali... não estou dizendo para você pegar um livro de direito e agora eu vou ler meus direitos aqui, pá. Não, às vezes até num romance. Né? Você quer ver o próprio Machado de Assis. Tem tantos livros do Machado de Assis que é do século passado, 1800 e bolinha, e você vê os comportamentos hoje se repetem na coisa da corrupção, na coisa da traição, na coisa do preconceito, né? Machado de Assis era negro, ele sofreu preconceito, não digo que sofreu, que naquela época era pior, e muito disso foi transparecido nas obras dele, né? Então é isso, eu acho que o que vem no meu trabalho hoje, na minha obra, é a minha vivência de rua, a minha vivência de escolas, né, que a gente está sempre em espaços de educação, conversando com jovens, com adultos, né? Sempre tem o pessoal do EJA, que é uma galera com idade mais avançada, que está ali no retorno da educação, no retorno da informação, buscando uma melhoria. E é só esse o caminho, velho, entendeu? O trabalho é bacana, você trabalhar, acordar cedo, pai, ir lá ganhar seu salário, comprar um carro, entrar numa prestação de uma casa. Porra, que maravilha, isso é maravilhoso. Um dia vocês vão estar nessa pegada aí, mas nesse inteirinho, entre o sonho e a realização, tem algumas coisas que são necessárias fazer. Né? E eu acho que a leitura é primordial. Aí você vai falar para mim, mas eu não gosto de ler. Eu não tenho saco, dá dor de cabeça. Eu falo, mas então tá, o que você gosta? O que você gosta? Eu gosto de futebol. Eu gosto de surf, eu gosto de moda. Você vai achar um livro de futebol, você vai achar sempre. O tema que você pensar e imaginar, vai achar um livro. Como eu disse, eu tive sorte, eu tive privilégio de ter uma irmã leitora, que talvez se ela não tivesse ali ela dentro de casa, eu também não ia ter um contato com o livro, entendeu? É difícil, eu sei que às vezes a gente não tem o hábito, essa relação, né, o objeto, o livro. Eu lembro que antigamente as estantes, né, você ia assim na Mesbla, no Mapping, vendia aquelas estantes com espaço para livro. Hoje não tem mais estante com espaço para livro. Só male lá para aquele bagulho da tela plana e tal. Então a gente tem sim que fazer um esforço, mesmo que não gostar, buscar, procura, que a escola com certeza tem uma biblioteca. Se aqui está bom, se procurar tem. Tá, eu não gosto do livro, mas eu gosto de quê? Será que tem livro sobre o tema tal? Vai ter. E dali você vai fazendo um exercício, você vai criando o hábito, lendo 5, 6 páginas ali por dia. Quando você lê, você está lendo 5, 6 anos livro por ano. E é justamente que a situação, né? O governo de situação está aí agora, o que eles não querem. Eles querem preparar a gente para ir para um mercado de trabalho cada vez mais desfasado e cada vez ganhando menos, que entra aquela história que o Wagner falou. Eles falaram, a gente não pode dar asa para esses malucos aí não, mano, senão os caras vão engolir nós, entendeu? Que a gente é, sim, um povo criativo, um povo diferenciado, uma galera que vive, né, como a gente vive, como nossos ancestrais. O pobre, que eu estou falando é do pobre, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que ter essa consciência de luta de classe. Meu trabalho está sempre permeado disso aqui. Entendeu? Não vai eu falar, não é o ter orgulho de ser pobre. É saber a sua real situação e lutar com as armas que você tem, cara. É a criatividade. Entendeu? Porque eu conheço muita galera, eu já vi. Eu fiz magistério também, mas não fugi um pouco assim. Eu fiz o magistério em uma época no Cefam,
Mas eu fugi da sala de aula justamente porque eu sempre gostei de uma bagunça, né? Sempre fui do fundão. Aí, mas deixa eu voltar aqui que eu ia falar. Mas é justamente isso, eles não querem. Não querem, para eles é revolução. O pobre entrando na faculdade, o pobre tendo acesso à leitura, o pobre escrevendo, lançando livro. Isso para eles é um tapa na cara. Eles querem o pobre cortando grama, lavando a louça deles. Entendeu? Então, esse é o toque que eu dou para vocês. Para chegar num lugar, não vão enriquecer. Oxalá que enriqueçam e fiquem pá, mas quiser viver de boa, com a mente sã, o corpo são, dentro da realidade sua, particular, leia, aprenda, busque. Nos livros, sempre tem um toque, um comportamento, uma ideia que vai fazer o diferencial na sua vida, sim. Gente, eu vou ler mais uma poesia, pode ser? Não. Eu vou começar a chorar aqui, vai ser um pega, Gente, eu vou ler um conto. Como eu disse, o livro dos contos, né? Tá aqui o Na Década de 10. Tô com uns aí. Esse conto eu escrevi a partir daquilo que eu te falei. Eu estava vendo duas mulheres trocando ideia dentro do ônibus. E ela contou que o marido dela tinha passado mal lá na casa dela e pá. E aí eu tive que descer uns pontos antes, não ouvi o fim da história. Eu falei, eu mesmo vou inventar um fim para essa história, né? Só que eu sou escritor, caralho. Aí foi mais ou menos assim essa história, ó. Todas terríveis. O nome desse conto que vai sair no próximo livro é A Vida é Fogo. Ele não era tão ruim. A falta de carinho era suprida pela despensa cheia e as contas sempre em dia. Fazia o tipo nordestino duro e correto em suas convicções, no que se refere à criação da nossa filha e no ofício de porteiro, que exercia há mais de 20 anos em um prédio no Itaim Bibi. Quanto a mim, cabia os afazeres domésticos, os cuidados com a menina e a televisão, companheira das noites em que ele ficava trabalhando, fazendo hora extra ou cobrindo a folga de algum colega. Quando vinha para casa, era seco nas conversas e fazia em mim um sexo rápido e mecânico no qual só ele gozava. Assim era a vida, até aquela véspera de Ano Novo, em que chegou mais cedo em casa, dizendo estar exausto e descansaria um pouco no sofá, para aí sim comer alguma coisa. A TV ligada noticiava um incêndio que acontecia naquele momento em uma favela da região. Fato que se repetia sistematicamente todo fim do ano. Mas dessa vez, a tragédia tocou a nossa casa de forma profunda. Pois quando entrei na sala, lá estava ele com a expressão aflita, vendo a notícia. E quando a repórter confirmou a morte de 3 pessoas que não conseguiram escapar das labaredas, ele deu um berro, se cagou todo ali mesmo no sofá e entrou em forte convulsão. Chamei a ambulância e ele foi levado com um princípio de derrame que paralisou todo o seu corpo esquerdo. E hoje eu cuido dele em casa, dando banho e comida na boca. Igualmente a um nenenzinho. Num primeiro momento, eu fiquei revoltada com essa situação. Depois eu fiquei com pena dele, que perdeu a outra esposa e os 2 filhos no incêndio. Gente, os meus textos é bem nessa linha, assim. Elas puxam umas coisas meio... Tem uns ingratos, tem uns tristes, mas é isso. E eu vou assim brincando dentro desses gêneros da poesia. Da poesia a gente corre ali para a marchinha, aí vai para o cordel, e vai para o conto. E aí, ultimamente também, com o Facebook, né? Eu tenho uma página no Facebook lá que todo dia eu fico escrevendo coisa no Facebook. Ô, meu pai, que delícia postar coisa no Facebook. Tem uma frase até que eu gosto de postar lá que fala assim, ó.
Calar é ouro, falar é prata, postar é bosta. Porque eu tenho uma relação com o Facebook também que é muito louca assim, né? Como eu sou da época que não tinha internet, não tinha smartphone e tal, era tudo, né? Às vezes fazia uma tradução de uma música, tinha que ficar horas lá na biblioteca. Chegava lá, me dá um dicionário de inglês. Aí, pá, pegava essas revistas que tinha letra. A gente ia traduzir as músicas, né, cara, que a gente gostava. Hoje você dá 2 cliques lá, a música já sai do jeito. E a internet, cara, ela teve uma relação muito louca que aconteceu comigo, essa coisa do imediatismo, né? Antes eu tinha um pensamento assim, uma frase, vinha um pensamento, aí eu sentava ali no caderno, escrevia, aí dali daquela escrita vinha outras ideias. Às vezes saíam poemas com 2 páginas, uma coisa mais... E quando chegou o Facebook, aconteceu um lance assim que eu já pensava e já postava e bluf. Pensou, postou, bluf. Eu não trabalhava mais tanto, burilava, né? O escritor, a gente chama burilar, né? Que é dar aquela limadinha e tal. Pegou, pá, postou e aquilo ia para a interface e nunca mais eu ia ver aquilo. E eu costumo dizer que eu perdi muitas poesias boas nesse processo aí, né? E ainda hoje, mas é um processo, e ainda hoje faço, e comecei a escrever coisas curtinhas. Aí foi saindo textos curtos, que fala assim, por exemplo, ó, o livro da vida é encapado com o couro da gente. Né? O que era uma poesia, às vezes, o Facebook, particularmente, fez que se fosse virando uma síntese, né? Ela vai sendo... e tem uma palavra que é isso. Vai sintetizando, eu acho que é isso. Coisas tipo assim, ó, não existe vida normal, só há vida. Se eu entendesse o que a chuva sussurra, eu juro que nunca mais eu juro que não ouvia mais ninguém. Hoje está com maior cara de amanhã. O homem pisou na lua. O homem inventou a bomba atômica. O homem cobrou R$ 30 para arrumar o chuveiro lá de casa. E assim, essas brincadeiras que a gente vai soltando e vai... Né, eu até penso um dia fazer um livro só com esses ditos, dessas bobagens, assim. Mas também saem umas coisas assim, tipo... Existe um grande bosque escuro no fim da minha rua. Uma tabuleta diz, vende-se esse terreno, tratar aqui. Mas o aqui não tem ali, não tem onde tratar. Penso que o dono não quer mesmo é vender o terreno para não perder o bosque. É um vendedor poeta. Pois é, galera, e a gente está aí, né? Cada vez mais tendo essas vivências. Hoje, essa manhã que eu estou aqui passando com vocês, é mais uma etapa desse trabalho. Com certeza eu irei em outras escolas, em outros espaços, e lá eu vou levar um pedacinho do D'Amico, né, cara? E particularmente eu só tenho a agradecer mesmo a ser contemporâneo dessas pessoas, né, do Binho, do Sérgio Vaz, do Luan, tantas pessoas maravilhosas, aí a galera do teatro, tem o pessoal lá do Mojá, né, que é um pessoal que faz uma dança africana, faz um resgate mesmo todo dessa cultura africana, periférica lá na região. E eu estou sempre correndo com eles, trabalhando para eles. A minha pena é para isso mesmo aí, para sempre, a minha caneta, né? Os caras falam, Augusto, faça aí uma poesia falando sobre o Dia da Consciência Negra. Pá! Sento, faço. Faça uma falando... E, pô,
inspiração, é, luta, né? Mote, estamos aí, sempre vai ter, não vai parar. E espero sempre estar lúcido, estar nos lugares, estar vivo, estar inteirão, com a cabeça a mil, para sempre estar percebendo essas nuances, né? E podendo estar traduzindo elas, jogando elas no papel de forma tranquila, que toque o povo. A minha linguagem nunca foi rebuscada assim para fazer uma coisa. Ah, eu vou impressionar, eu vou usar essa palavra difícil aqui para a pessoa ler e falar, nossa, como ele é culto, não. É nós vai, nós vamos e tal, e porque é o que eu escuto na rua, na fila do banco, do mercado, dentro do ônibus. E eu acho que é isso cada vez mais que faz sim com que eu escreva. Vamos de poesia, gente? Eu tenho mais poesia aqui para vocês. Eu vou recitar um outro cordel aqui. Como a gente está de tempo aí, Tânia? Nossa. Gente, eu queria que vocês participassem aí um pouquinho também desse bate-papo. Eu tô com uns livros aí que daqui a pouco eu vou fazer umas provocações aí. Quem entrar na minha vai ganhar livro, né? Vai estar podendo. Eu vou botar os papéis em ordem aqui e vou ler a poesia. Gente, cadê o cordel? Gente, eu acabei de ler o cordel aqui, tá faltando uma parte. Gente, eu vou recitar um cordel aqui agora também, que eu fiz há 10 mil anos atrás. Mas fala um pouquinho também dessa vivência de andar nas ruas aí, nas quebradas, na madrugada, né? E ele trata um pouco desse tema do reconhecimento da leitura. E quando você é bom em alguma coisa, é esse lugar que você tem que atacar, é esse lugar que você tem que ter uma atenção, é esse lugar que você tem que ir atrás e estudar. Por exemplo, eu posso ter gente aqui que gosta de fazer uns salgadinhos, sei lá, uns bolinhos de queijo, uma coxinha, tal, e faz. E a mãe fala, nossa, que delícia que ficou, tal. Esse lugar que você vai procurar novas receitas, inventar receitas, pesquisar até, né, para ver se... E, de repente, é ali no momento que você vira um chefe, né, de reconhecimento internacional. Então, vamos lá. Cordelzinho aqui, vamos puxar. Eu vou contar uma história que até parece ficção, mas aconteceu comigo nessas ruas do Capão. Foi da vez que na madrugada me abordou um ladrão. Eu estava vindo de uma farra totalmente embriagado. Quando eu vi um sujeito vir andando pro meu lado. Ele disse, ei bacana, tu vai ficando piano, pois se você reagir, eu vou lhe meter o cano. Se você ficar bem quietinho, não vai sofrer nenhum dano. Vai sacando da carteira e também do celular e abre essa mochila para eu ver o que é que há. Não olhe para minha cara, senão eu vou lhe balear. E eu disse, claro, meu brother, vá sair o seu serviço, eu vou ficar bem na minha. Não quero lhe causar enguiço. E pode guardar essa arma que tu não vai precisar disso. Ah, tem mais uma coisinha que eu preciso lhe avisar. Eu não ando com carteira e nem tenho celular. E as coisas que eu tenho na mochila, talvez não valha agradar.
Essa hora o bandido fez igual um policial. Disse, pôs a mão para trás e me deu uma geral. Verificou minha cinta, encheu a mão no... Ai, eu fiquei tão avexado que a brisa passou na hora. Olhei para aquele rapaz e disse sem muita demora: ô meu velho, eu sou poeta, melhor você deixar eu ir embora. Eu tenho aqui um meu livro e uns livros do Sarau do Binho, um DVD que é pirata e uma garrafa de vinho. Ideias em minha mente, me deixe seguir meu caminho. O ladrão me perguntou de qual quebrada que eu era. Eu disse da Piraporinha, subindo para Ibirapuera. Ele ficou constrangido e acabou-se a besta fera. Ele, que já havia ouvido falar do sarau, disse, vou mandar uma rima de um funk autoral. Tu escuta e me fala se acha bom, tem moral? Ele mandou uma rima totalmente sem noção, uma música fuleira falando de ostentação. Eu preferia mais o bandido, eu pensei com meus botão. Mas como eu sou mentiroso, disse, esse som é bom. Se ele tocar na rádio, pode até causar frisson. Já vi que fazer poesia é o seu verdadeiro dom. Agora eu preciso ir, seguir o meu caminho. Um dia a gente se tromba, nós somos quase vizinhos. Procure sair no sarau e sair dessa vida de espinho. Acabei de relatar essa triste experiência que parece engraçada, mas é pura violência. Seria bom que ninguém passasse por essas vivências. Um dia a poesia vai imperar na quebrada, teremos educação e arte para molecada. E viveremos a vida curtindo com os camaradas. Então, galera, e é isso. E essa poesia surgiu do quê, cara? Uma vez o brother meu, encontrei o cara no sarau e tal. E aí, como é que tá as coisas tal? Ele falou, mano, você não sabe o que aconteceu semana passada. Cabra grande já, criado. Falou, mano, tava vindo no rolê um moleque, um molequinho assim, mano, com cano me enquadrando, cara. E eu falei, mano, você vai me roubar, eu não tenho nada, eu tenho aqui com os... Eu falei, eu vou escrever essa história do meu jeito, né, velho? E é esse o trabalho, a gente vai fazendo. Eu vou ler um outro conto aqui, que esse está no livro Na Década de 10, que é daqueles que eu comentei com vocês que não é muito para alegrar. O nome desse conto é E Lá Se Foi o Meu Pai Virar Mágico. Eu tenho 7 anos. A minha mãe saiu naquele sábado e meu pai ficou em casa para cuidar de mim. Estamos sentados na mesa da cozinha, olhando um para o outro. E ele me pergunta o que eu quero fazer. Eu digo que quero pôr a minha roupa de super-homem e ir no zoológico ver os pinguins. Então, de repente, nós já estamos no zoológico. E eu vou direto para o tanque dos pinguins. Eu vestindo minha fantasia, olhando os pinguins e levando um papo bem legal com meu pai. Eu estou super feliz. Um dia perfeito de infância. Ele solta a minha mão e diz que já volta. Ele vai embora. Eu estou tão entretido vendo os pinguins que nem percebo que já se passa 1 hora que ele sumiu. Aí eu saio andando por ali, procurando por ele, e eu não estou muito preocupado, não. Eu nem falo com ninguém. Eu vou para o ponto. Digo o meu endereço para o motorista. Ele pergunta, onde estão seus pais? Eu digo, em casa, me esperando. Pego a chave no lugar secreto, entro na casa vazia. Era sábado. Eu tomo um banho e coloco meu pijama. Meu pai vai gostar de ver como eu cuidei de tudo sozinho. Pego meu cobertor e deito no sofá para ver TV enquanto meu pai não chega. Adormeço. Ele não voltou. Ele nunca voltou. Uma vez eu li esse conto no sarau, a menina falou, ai, coitado, ele não tem pai. Falei, não, eu tenho pai, cara. Meu pai é meu brother, tá aí, tá sempre nos rolês, bom baiano e tal. Ela falou, mas como é que você faz um texto desse, cara? Uma coisa assim tão... E ela falou, meu, porque essa é a minha história. Ela falou, não conheço meu pai.
E, pô, você tem pai e escreve uma história de uma pessoa que não tem pai? Como é que é isso, né? E é o que o escritor faz, é o que o contador de história faz, é criar essa ficção, né? Criar essas coisas da novela. É muito louco. Você pega a novela, por exemplo, essas novelas da Globo, se você pegar mesmo para analisar a fundo, todas elas é a história do Romeu e Julieta, cara. Coisa que Shakespeare fez há, sei lá, 500 anos atrás. Todas as histórias têm o mesmo elemento. A mocinha, abandonado, o rebelde, bababá, o amor impossível. O escritor chega ali, né, no caso o dramaturgo lá, o roteirista, ele pega e vai igual um cozinheiro mesmo, que muda o tempero, né? O prato está ali, o feijão a gente sabe fazer, mas quantos sabores de um feijãozinho aí? O da nossa mãe é sempre o melhor, né? Mas por aí afora tem vários tipos de feijão. E eu falei isso para ela, eu falei, olha, não tem essa história assim da minha vivência, eu passar no papel e tal, mas como eu disse a vocês, desde muito pequeno eu gosto de inventar a história mesmo, fazer coisas absurdas, coisas mágicas, coisas trombólicas. Eu acho que a minha poesia, ela conversa bastante nesse lugar mesmo. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que é falada? Daqui a pouco a atividade vai estar acabando aí. Por favor. Ai, que elegante. Oi. Tá baixinho demais. Tá baixinho. Meu nome é Fernando e eu queria saber qual dos seus poemas, poesias fez mais sucesso. Olha, Fernando. Eu tenho uma poesia. Ai, desculpa. Esqueci, ó. Esqueci. Achei que estava em casa, conversando na cozinha. Olha, Fernando, eu tenho algumas poesias que a galera curte. Às vezes eu chego num lugar, os caras, você vai ler aquela? Oi, você lê aquela. Geralmente, quando eu vou num lugar, eu já vou pensando e chegando lá e falando, não, eu vou ler tal, entendeu? Eu não gosto de chegar lá e falar, eu não fiz nada, não preparei nada. Eu acho isso aí até meio bobo, assim. Você vai no sarau, às vezes você fala, vou chamar fulano. Aí chega lá, fulano, acho que é mais um tipo mesmo para fazer de artista, assim. Cara, eu não preparei nada. Não, quando eu saio, eu já vou no pente, já no papel escrito. E às vezes o pessoal, você vai ler aquela, vai ler aquela. Eu falo, não, pá, mas tem uma que o pessoal sempre pede para eu recitar, que é o Caxibrema. O Caxibrema é uma poesia que eu fiz lá no bar do Zé Batidão, lá onde acontece a Cooperifa. E é uma poesia que o pessoal curte, que ela é meio sacana, meio sarcástica, assim. E o pessoal não esquece. Qualquer coisinha já virou até gíria. O cara tá meio triste, assim, meio cabisbaixo. Fala, fulano tá com Caxibrema. Eu vou recitar para vocês. Tem um tempinho aqui que dá para recitar. Eu queria também saber se eu posso recitar uma minha depois para você. Claro, faço questão. Aí, ó, chegou um ganhador do livro aí, ó. Salva de palmas. Já ganhou um livro, homem. Olha, eu vou recitar o Caxibrema aqui rapidinho para vocês. Ela fala assim, ó. Tentar lembrar de cabeça. Vamos lá. Sou apaixonado por ela e ela só me ignora. Fui lá onde ela mora com flores e um poema. Perguntei se por mim sentia a mesma paixão. Me olhou na bolinha do olho e categórica disse não. Foi ali que eu entrei no esquema e peguei o Caxibrema. Saí de lá arrasado, sem saber para onde ia. Chorando, andando a esmo, fui parar na padaria. Pedi uma Maria Mole, uma cerveja e um Eparema. E como estava lascado mesmo, ainda pedi um torresmo. Vai vendo só que cena. Me entreguei ao Caxibrema. Eu esqueci de dizer, isso se deu num domingo. Ressaca bateu na segunda, eu passei o dia dormindo.
Na terça, ao chegar no trabalho, patrão veio que nem leão. Me chamou de ordinário, vagabundo, salafrário. Olhei para ele e falei, vá para casa. Você já viu meu salário? Me manda embora agora. Vai vendo só que cena. Fui tomado pelo cachibrema. Hoje eu ando embriagado, sem trabalho e sem pequena. Parentes e amigos me olham e dizem que sente pena. E até mesmo a minha poesia não foge muito desse tema. Cachibrema, cachaça, chifre e problema. Ai, gente, é muita sacanagem, né, velho? Não, os caras, às vezes eu chego num lugar, os caras lá, vem o cachibrema, sabe? Virou essa brincadeira. Essa o pessoal curte bastante, mas entre outras. Alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar, por favor? Ai, ai, ai. Oi, meu nome é David. Eu queria saber, qual foi o poema que você mais gostou de ter feito ou falado? Olha, o poema que eu mais gostei de ter feito é uma poesia que chama Nossa Senhora da Esquina. Teve uma época que eu trabalhei na Pinacoteca do estado de São Paulo, lá na Estação da Luz, né? E na hora do almoço, ali, entre a chegada e a saída, eu andava por aquelas ruas ali, né? Já tinha Cracolândia, um banco pesado ali. E, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, eu sempre fui meio atraído por essa coisa do grotesco, da bagunça, da sujeira, do burlesco, né? E aquele lugar ali na Estação da Sé é um prato cheio, né, cara? Ali aquelas quebradas. E ali tem um parque ali que ficavam muitas prostitutas. Ainda tem esse parque lá, mas eram umas senhoras de idade, cara. Eram umas velhinhas, assim, que se você olhar dentro do ônibus, você chama de tia, de senhora, sabe? Só que naquela região, naquele lugar, elas iam para se prostituir. E eu passava ali para elas todos os dias e ficava, meu, essas pessoas, essas senhoras não têm filho, não têm... Quem olha por elas, né? Por quê? Que situação que levou elas a chegarem aí? Aí eu fiz essa poesia, dentro desse pensamento, dessas minhas perguntas, eu fiz uma poesia, chama Nossa Senhora da Esquina. Será que dá tempo? Ela é uns 3 minutinhos. 5 minutos. Dá tempo. Tem alguém que quer mais fazer pergunta? Ah, claro, claro. Claro. Tá, mas talvez, eu vou deixar depois um contato com vocês aqui. Eu vou deixar minha página no Face lá, uma galera pá. Eu vou recitar então, Nossa Senhora da Esquina. Ela fala assim, ó, David, senta aí, fica à vontade. Pode sentar. Morreu ontem, com muita dignidade, a puta mais velha da cidade. Da sua idade eu não estou bem certo. Eu sei que dos 80 chegou perto. Veio a morte pela parede fria do seu quarto, onde jazia um quadro de São Jorge. Usava um antigo vestido vermelho, mesma cor do batom da boca, que nunca abriu para falar mal do governo. Por esposas iradas, mais de uma vez foi desafiada. Sofreu sevícias na mão dos homens da polícia. Um cliente muito terno, que escrevia poesias num caderno, lhe jurou amor eterno. Deu joias, roupa cara, comida para o sustento. Mas ela fugiu quando ele propôs a ela um casamento. Ela não se contentava com paixões reles. Não queria ser tratada iguais às outras mulheres, que se vendem para os maridos, para os patrões e para os filhos, em suas sinas resignadas, a troco de nada. Preferiu os bregas, o Parque do Ibirapuera e idas ocasionais a São Vicente. Sempre achou deprimente visitar o filho no domingo. Faustão, macarrão
e a nora tida como santa. Espanta esse critério que define o que é e o que não é sério. A puta mais velha da cidade morreu sem alarde, morreu sem companhia, morreu de pneumonia. Mas não houve melancolia e nem luto. Com sua morte anunciada, as putas e os putos largaram as calçadas do Trianon e foram fazer folia lá longe na periferia onde ela morava. E foi tudo muito bom. Teve festa com seresta, com samba, com cachaça. Veio criança, velho, político e até o padre sumido deu ar da sua graça. Todos celebraram a passagem daquela dama fina, que um dia saiu menina do raio da Cilibrina e hoje é canonizada a Nossa Senhora da Esquina.